O desafio dessa semana é purificação. E essas práticas que eu vou passar hoje, na verdade, elas são práticas antigas, de todos os processos de muitas práticas de meditação, de muitas tradições. Mas essa semana eu vou falar de Jacob Greenberg. Jacob foi um estudioso que vale a pena estudá-lo. Ele foi um estudioso mexicano. Ele era psicólogo, ele era antropólogo e ele era doutor em estudos de neurociência. E ele começou a estudar a consciência. Então, o objeto de estudo e de interesse dele sempre foi a consciência. Ele propõe algumas práticas de meditação que são, na verdade, não são práticas que ele fez especiais, mas qual foi a contribuição? Ele sistematiza e explica este poder da meditação e o que a gente está buscando quando nós meditamos. Então, usando este ensinamento de Jacob, que eu tenho lido bastante, nós podemos entender o seguinte, que é o que nós já compreendemos, é o que eu estou apenas reforçando, porque já falo disso há muito tempo, em todas as lives, proponho a mesma coisa, porém, agora eu quero falar a partir das pesquisas dele e da maneira como ele compilou esse ensinamento. Todos nós temos acesso a uma imensa possibilidade, uma possibilidade divina. Todos nós somos, usando a linguagem mística, filhos de Deus. O que significa isso? Todos nós fomos criados à semelhança de Deus, usando as palavras bíblicas e de todas as tradições. Aqui eu estou falando da tradição cristã, mas você pode ir em qualquer tradição, você vai ter referências com a linguagem daquela tradição da mesma coisa. Todos nós temos uma capacidade ilimitada, não explorada, não compreendida, que a gente não consegue acessar. E por que nós não conseguimos acessar? Porque nós estamos, na linguagem do Mahalila, envoltos em véus de Maya. Mas o que é Maya? Que véus são esses que obscurecem as nossas percepções? A percepção Maya é toda essa conceituação mental que nós temos. Então, é como se a gente, no processo nosso evolutivo, ainda não soubesse usar a mente. A nossa mente, ela é como se ela ainda tivesse, no nosso processo evolutivo, ainda muito desregulada. É uma máquina, um computador que você tem, que é poderoso, que é fantástico, que é útil para a nossa vida, para a nossa sobrevivência, porém, esse computador, ele ainda está desregulado. E nosso funcionamento mental, o caos interno que nós temos é que impede que nós acessemos esta potencialidade divina. Então, Maya obscurece. Quem é Maya? Então, por que véus de Maya? Quem é Maya? É toda essa poluição, toda essa fumaça interna que existe dentro de nós. Quando nós conseguimos silenciar o pensamento, e esse é o grande desafio da meditação, nós começamos a limpar esta atmosfera interna, a fazer uma purificação nessa atmosfera interna, e o ser se revela. Então nós vamos ver metáforas disso de várias maneiras. É um lago tumultuado que você não vê o fundo e precisa acalmar o lago. Você vai ver isso no budismo, você vai ver isso no hinduísmo, você vai ver isso em várias passagens, em todas as passagens de qualquer cultura espiritual, de qualquer tradição. Nós vamos ver uma busca pelo silêncio interno. O silêncio, então, neste contato evolutivo que nós temos, nós passamos por camadas e por etapas. Então, a primeira camada que nós passamos de desafio pessoal
são relacionadas, inclusive fazendo relação com os chakras, aos nossos primeiros chakras, que é a nossa vida material. Então, as primeiras tarefas que nós temos é a tarefa de estruturar-se nesse universo. Estruturar-se. Criar seus filhos, montar sua casa, comprar, construir, ter um lugar para morar, comer, ter saúde. Então, esses desafios da sobrevivência, eles são os nossos primeiros desafios. Porque sem esta condição, a não ser que você já tenha alcançado níveis muito elevados de compreensão, normalmente você não consegue abstrair dessas necessidades e não consegue acalmar o seu pensamento, acalmar as suas condições, a não ser que você consiga superar essas questões materiais de uma maneira com uma possibilidade maior de transcendência. Isso fica difícil demais para nós. Então, resolver a nossa vida física é uma primeira tarefa que nós temos existencial, de ter uma tranquilidade. E essa tranquilidade de estar resolvido para você acalmar esta resolução interna, curar dores emocionais profundas, para que a gente esteja num estado mais pacificado, emocional e fisicamente pacificado. Então, é aquela hora que você já está em paz, já está tranquilo, estou bem, está ok, já me sinto bem, já me sinto em paz, com uma capacidade de sentir-se já ancorado na terra e em paz. Aí começa a segunda etapa da nossa experiência em relação ao caminho de volta, que é buscar este contato com este ser. E este contato com este ser só é possível através de um silenciamento da mente. Nós podemos chegar lá de outras maneiras? Sim, também por um caminho devocional, onde também há um silenciamento da mente, porque não há briga interna. Então, o que seria um caminho devocional? Um caminho onde a sua escuta é a escuta voltada para a experiência, onde você se entrega àquela experiência divina. O que existe nessa confusão de Maia, da nossa poluição mental? O que existe aqui de bagunça? Conflitos, não aceitação, isso não, isso aqui, eu quero aquilo, não quero isso aqui, ai, será que, será? Julgamentos. Então, toda a nossa aversão, a nossa conceituação mental cria esse burburinho interno que impede esse silêncio interno. A prática da meditação, e a primeira prática de purificação através da meditação, que no xamanismo tolteca se chama limpeza do tonal, é uma prática de deixar que os pensamentos venham, observando que eles estão vindo e não fazendo absolutamente nada com eles. Quando nós treinamos este lugar interno, onde você observa e põe a sua atenção no fluxo do pensamento, estou pensando, e não entra no pensamento, e não cresce o pensamento. O que seria crescer o pensamento? Então, vamos supor que aí cada um de nós, ele tem a sua experiência particular, que tem a ver com sua estrutura de ego, com a qualidade, com aquilo que você no seu mundo interno costuma construir, com as suas fantasias, com a sua tendência de ir para o futuro, ou ir para o passado, ou ir para a dor, ou ir para o prazer, ou ir para uma experiência ou outra. Então, quando a sua mente vaga, ela está vagando solta, mas não tem um observador, observando o que você está fantasiando, o que você está pensando. Então, nesta prática, tem uma observação do pensamento, e aí que ela fica diferente. É diferente de um devaneio, onde sua mente está vagando sozinha,
e você também não está fazendo nada com ela, mas ela não tem ninguém que observe. Então, nesta prática, há um observador. Há você com a sua observação, prestando atenção no que passa no seu mundo de pensamentos. Então, esta purificação do tonal, que é na linguagem tolteca, ela consiste simplesmente, e a partir de agora eu vou fazer alguns exercícios do Jacob Greenberg com vocês. Então, a primeira semana vai ser hoje. Essa semana, e este é o desafio. O desafio de você parar e meditar, limpando o tonal. Então, qual é a importância disso? A importância é que quando nós silenciamos e conseguimos esse silenciamento, você acessa realidades que nós não temos acesso. Nós não temos acesso enquanto houver esse véu de Maia, esse encobrimento. Eu gosto muito de Jacob, porque a maneira como ele fala é simples de entender. E é a mesma coisa que dizem os místicos. É a mesma coisa, mas sem todo um aparato de uma cultura, de deuses e ideologias que são diferentes da nossa e que nos fazem, às vezes, ter uma atitude meio religiosa em relação a isso que eu estou explicando. Isto é acessível a todos nós, para aquelas pessoas que conseguiram fazer esta limpeza e começar a entrar neste universo do silêncio. E aí, a primeira prática de purificação do tonal é justamente esta que eu vou passar hoje e que é o desafio da semana para você fazer todo dia um pouco, se puder, que é apenas estar de observador. O estado de observador. Então, meditação não é uma condução minha. Meditação não é isso. Embora isso nos cause bem-estar, nos libere de situações emocionais. Eu sempre falo isso, uma jornada de visualização não é uma meditação, é uma jornada de visualização. Ela provoca bem-estar? Provoca, claro. Por que provoca? Porque através dele você compreende onde você se agarra. Então você caminha um pouco mais, você compreende algumas questões emocionais, você faz um trabalho com a sua criança interior. Então você vai solucionando isso que nos deixa num estado de não pacificação. Então quando nós conseguimos estar no estado mais pacificado, ali começa a segunda etapa. A segunda etapa é esta autoinvestigação. E esta auto-investigação, o Ramana Maharaj, ele propõe: quem sou eu? Quem sou eu? O Jed McKinney fala: é verdade? É verdade? É verdade? Então, são perguntas sagradas, investigando a sua percepção de realidade. Mas nós não vamos por aí hoje, nenhuma dessas práticas. Nós vamos de uma diferente. Nós vamos numa prática de simplesmente ficar sentado e observando o pensamento, deixando o pensamento ser o que é. Esse observar não é, esse pensamento aqui, e aquele ali. Isso é julgar o pensamento. É simplesmente estar e deixar que passe, simplesmente passe, como nuvem, que é uma metáfora dos pensamentos, como bolinhas de sabão, que é outra metáfora do pensamento. Você não é o seu pensamento. Então, quando nós conseguimos atingir este ponto antes do pensamento, anterior ao pensamento, você vai descobrir que você não é o pensamento, que ele não faz parte inerente do seu sistema, que ele é como aquelas bolinhas de sabão que são automáticas. Vocês já viram aquelas que enfeitam algumas festas? Então se liga na tomada e ele vai soltando aquelas bolinhas de sabão. Então imagine que você não sabe que você tem ali uma maquininha de bolinha de sabão e você fica confundido com aquelas bolinhas de sabão, achando que elas são você. Então quando você observa essas bolinhas de sabão passando, esse pensamento passando, chega uma hora, um momento em que você percebe que um ponto de silêncio. Este ponto de silêncio é um treino. Ele precisa ser treinado para que ele seja não só um segundo, um microsegundo, uma micropercepção para aumentar esta ranhura e abri-la
Digamos que a luz chegue por nós por um microporo, que é esse ponto do silêncio. Ele é um microporo para nós que estamos envoltos no véu de Maia. Então, este mundo, essa matrix, esse Maia, esse véu, ele é possível de você ir limpando ele assim, quando você vislumbra aquele pontinho que tem lá dentro do seu ser, que se chama silêncio. Lá no silêncio, abre-se uma portinha não, gente, nem se iludam, um microporo de luz verdadeira que chega até você. Mas se você está na total escuridão, o microporo de luz verdadeira te direciona. Imagina você num quarto totalmente escuro, absolutamente escuro. Você não sabe onde é o leste, onde é o oeste, onde nada. Você só sabe onde é de baixo, porque você sente seus pés, e de cima. A única direção que você sabe é a de baixo e de cima, mais nenhuma. Inclusive só de baixo, né? Porque de cima você só deduz que tá, mas você não vê direção alguma. E aí, um microporo de luz ilumina lá da porta, onde está a porta, aparece um buraquinho pequenininho de luz e ali é a direção da porta. Você já se direciona para o lugar certo. Já valeu. Inscreva-se nesse canal e receba nossos vídeos semanalmente. E se essas palavras fazem sentido para você, compartilhe.